a sua vida, que Deus possa te guiar e que possamos ser guiados por Deus. Que possamos ser guiados por Deus e guiados por Cristo, certo? Que possamos ser amados do Senhor. Queridos, hoje eu quero comentar dois casos aqui no canal. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui. E eu quero que isso seja analisado. Aconteceu dois casos nas últimas semanas em que me deixou muito feliz, mas o outro me deixou muito triste. Eu vou começar do triste para o feliz, certo? O Senhor Jesus Cristo, ele disse que haveria um tempo que viria escarnecedores da fé. E recentemente, eu não achei a passagem aqui, mas recentemente, Felipe Neto, em sua rede social, e isso foi um caso que teve uma repercussão, ele disse o seguinte, deixa eu só... Ele fez uma crítica, né, ao Apocalipse e ele pegou e disse, eu não tô achando a postagem aqui. Deixa eu só achar a postagem para não falar bobagem, né? Mas ele debochou do Apocalipse de uma forma muito veemente, tendo uma forma de piada, né, de deboche, que isso para mim é mais desrespeitoso do que se ele tivesse feito a crítica em si, mas ele não soube fazer essa crítica e debochou. Querido, quando você debocha das coisas de Cristo e da Igreja de Cristo, você está debochando do próprio Cristo. Isso é muito sério. E o problema é que a igreja, alguns membros da igreja estão permitindo esse tipo de coisa.
Isso não é uma crítica construtiva, isso é uma crítica de ataque do Felipe Neto à igreja. Então fica conosco que nós vamos analisar. Não sai daí. Olha o que ele disse. Até vou citar aqui 10h56 da manhã, ou seja, 4 para as 11 do dia 12 de fevereiro de 2024, semana passada. Ele disse, abre aspas, há 36 anos ouço que o apocalipse está chegando, no máximo 5 a 10 aninhos. Há 58 anos, minha mãe ouve o mesmo. Há 96 anos, minha avó dizia o mesmo. E dizia e ouvia o mesmo. E assim vai por séculos. Fecha aspas. Felipe Neto, que demonstra totalmente seu desrespeito pelo Senhor, e ele demonstra totalmente que não conhece nada de evangelho. Querido, quando não importa se tu é famoso ou não, se tu não conhece, tu tem que sentar na igreja e ouvir aqueles que estão ali. Como tu vai querer dar palpite na igreja? Como tu vai querer dizer que dá o palpite, julgar a igreja do Senhor? Querido, isso é muito sério. E Jesus, ele prometeu isso. Ou melhor, ele disse isso, né? Em 2 Pedro, primeiro vou ler 2 passagens, tá? Primeiro vou ler Judas e depois eu vou ler Pedro, né? Judas capítulo 1, verso 18 diz assim: os quais alentavam nos últimos dias haverá zombadores que seguiram as suas próprias ímpias vontades. Felipe Neto, vou te dar um recado. Se você não se arrepender, Deus vê sobre você. E Deus é bom, mas Ele também é justo. O Senhor é justo. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, Felipe Neto. De Deus não se zomba. Olha o que o apóstolo Pedro ele diz para nós. Mas esses, como os animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, ocorreram na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos,
Mas são eles remáculos, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Cadê a passagem aqui? Assim. Peraí. Eu não tô achando aqui a passagem específica. Mas eu vou dizer uma coisa, se o Felipe Neto ele mexe com todo mundo, até com Deus, se ele não se arrepender, o Senhor virá sobre ele. Em 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, e uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Nós somos corpo de Cristo. Agora, os escarnecedores não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado, viu, Felipe Neto? Porque um dia o Senhor virá sobre nós. 2 Pedro, capítulo 3, diz assim, ó, terceiro, sabendo aqui achei, 2 Pedro, terceiro, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a próxima vida? Então, Felipe Neto, eu só tenho um recado para ti. O Senhor julgará você. E eu não tô aqui desejando mal a você, eu tô dizendo que de Deus não se zomba. Tome muito cuidado, porque você não tá mexendo com pessoas, já é complicado. Agora você tá mexendo com o próprio Deus vivo. Toma cuidado. Porque Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele não vai me perdoar. Porque Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele não vai me perdoar. Porque de Deus não se zomba. E o Lamartine Pozella lhe deu esse recado ao Felipe Neto, não esse outro, mas é muito preocupante. Ele botou esse post aqui dia 12 de fevereiro de um tom de deboche, porque além da crítica que ele fez, ele usou um tom de deboche, né? E isso é muito perigoso. Acho que ele usou esse tom para diminuir o impacto da coisa, mas só piorou. Então toma muito cuidado. Bom, agora eu vou pro nosso segundo caso.
teve o pastor Eliseu Deus, ele disse que a menina que fez a música, a Anne Rocha, Evangelhos de Fariseus, não podia aconselhar a igreja. Eu concordo em parte. Eu acho que quem está no Evangelho, quem está entrando, precisa ouvir a igreja, né? Precisa sentar no banquinho, aprender a Bíblia, aprender os mandamentos, aprender a vida de Cristo para depois aconselhar a igreja. Agora, eu também acho que a Anne Rocha, ela faz parte, ela poderia fazer aquela crítica. Mas vamos analisar a crítica em forma de música. Ela diz assim, ó: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós. Ou seja, nessa primeira, ela diz que o evangelho está contaminado pelo farisaísmo. E em muitos casos isso é verdade. É verdade. Jesus condenou isso nas Escrituras. Ele disse: vocês são sepulcros caiados. Eu vou achar a referência aqui. E essa frase, sepulcros, então essa frase aqui tá certa, né? Olha o que a Bíblia diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos, de toda espécie de imundície. Anne Rocha disse isso. Existem pessoas no meio religioso que estão mortas. E pior, tem pessoas que estão mortas e são líderes da igreja. É claro que em parte eu concordo com o pastor Eliseu Rodrigues quando ele disse que o mundo critica a igreja e isso é ruim, mas acredito eu que a AME não é, ela é da igreja, certo? Agora vamos lá. Oramos por nós e pelos nossos. O reino vê o negócio. O dízimo importa mais que os corações. Acredito que o Caio Fábio também falou sobre isso. Bom, mas vamos lá. Oramos por nós e pelos nossos, ou seja, isso é verdade. Às vezes, a gente que quer dar uma desperto, orar só por aqueles que convém. Mas Jesus,
ele disse para nós orar pelos nossos inimigos, né? Orar pelos vossos inimigos, fazei o bem pelos que vos maltratam e vos perseguem. E isso não é o que acontece na igreja, certo? Acredito que muitos sim fazem o que Jesus ordenou, mas nem todos. E ela continua. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Isso é uma outra verdade. Novamente, tudo que eu estou dizendo aqui que ela disse, a gente não pode generalizar. Mas, por exemplo, existe uma igreja que é parte do movimento sectário cristão que termina com que começa com L e termina com que começa com U e termina com L, que faz isso que ela disse aqui na canção. O reino virou um negócio. Eu pego água ungida, eu unjo a água, eu digo que aquela é a água que Abraão usava no templo. É a água purificada por Cristo, é a água que João batizava no Jordão. E querido, isso é. Eu pego pedacinhos de madeira e digo que os pedaços da cruz de Cristo. Isso acontece hoje, já aconteceu na história por meio da Igreja Católica. E hoje isso está dentro da Igreja Evangélica, especialmente nos grupos pentecostais e neopentecostais, certo? Então isso é uma crítica verdadeira. E quem disse que não é, que criticou ela foi um pastor que eu gosto muito dele, mas que é um pastor pentecostal. Então nós devemos tomar muito cuidado. Porque não podem falar da igreja. Tá aí, a igreja pode fazer coisa errada. A igreja não precisa ser mais luz para o mundo. A gente precisa tomar cuidado. Tomar cuidado para que as verdades, né, para que nós não sejamos tão soberbos que nós não possamos ouvir uma crítica que é verdade. Eu não estou dizendo que a igreja deve ouvir o mundo, mas existem pessoas no mundo que não fazem parte do mundo que estão falando para a igreja. E isso não é de todo mal, porque eu falando para a igreja. E isso não é de todo mal, porque eu disse. Como eu já disse, a Ana, essa menina, Anne Rocha, acredito que ela faça parte da igreja. Terceiro sofre. Enquanto ele está querendo que nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errados há séculos, dias, horas e anos nos afastamos. Aqui eu entendi um pouco, nem tudo, tá?
Mas basicamente ela quis dizer que as nossas orações são vazias. Eu quero dar o contexto rapidamente de Mateus 23, porque faz parte disso que a gente está falando. As orações são vazias, certo? Quem está comigo, diga amém aí. No versículo 27, faz parte da segunda sessão, segunda perícope de Mateus 23, que é justamente um texto que Jesus condena os escribas e fariseus. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois com que limpais o exterior do corpo de pato, mas o exterior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo de pato para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos, e dizer: se existimos no tempo de nossos pais. É que eu não. Versículo 23, voltar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais ao hortelão, o heno e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? Que os fariseus, na época dele, estavam fazendo muitas coisas, davam os dízimos, estavam fechados com Deus na parte material, na parte externa, mas que não estavam corretos nos preceitos e mandamentos. Olha o que diz o verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas que interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Foi isso que aqui em Evangelho de Fariseus condenou, certo? Nessa estrofe. Enquanto ele está querendo que nós pensamos e preocupemos. Horas e anos nos afastamos. Queridos, volte ao Evangelho. Ontem eu falei aqui sobre... Vai demorar um pouquinho, tá? Esses dias eu falei aqui sobre a igreja de Laodiceia.
E olha o que diz na igreja de Laodiceia. O Senhor, ele diz que ela era uma igreja morta, porque tinha esquecido o primeiro amor. Veja o meu vídeo lá sobre a carta da igreja Laodiceia. E é o que está acontecendo aqui na canção. Aí diz, enquanto isso no Marajó ela explicou no vídeo que Marajó é uma ilha onde as meninas elas são estupradas. Elas têm que se prostituir para ganhar o seu alimento. Então, elas entram nos barcos e os homens velhos, em relação a elas, né, estupram elas por R$ 2 para elas poderem comer. Isso é muito triste. E aí ela diz, enquanto isso no Marajó, João desapareceu, esperando os grandes cefeiros esperando os cefeiros da grande seara. Quem está me acompanhando aqui, diga amém, por favor, nos comentários. Interage. O que ela está dizendo nessa estrofe? Que na realidade, o João desapareceu. Né? Eu só não tenho certeza que João ela está se referindo se é o apóstolo ou é a outro. Mas ela está dizendo que nessa ilha não existe amor, não existe cuidado, não existe compreensão. E aí ela aponta mais um problema, ele diz, a Amazônia queima. Lá uma criança morre, lá os animais se vão, lá, ou seja, ela está dizendo aqui sobre problemas sociais que muitas vezes são tidos como sociais, mas que são sociais humanos. E muitas vezes a igreja não se envolve nesses problemas, e isso é um problema, porque se o evangelho é só um evangelho de teoria, eu não partilho com aquilo que o evangelho me diz, eu tô que nem a igreja de Laodiceia, eu tô morto. E, porque os sistemas sociais são do mundo e coisa. Sim, mas eles fazem o que a igreja deveria fazer. O que Jesus Cristo ordenou que o seu corpo, que a sua noiva, fizesse. Certo? Agora, olha o que diz a quarta estrofe, diz assim, superaquecidos pelo ego dos irmãos, um evangelho de fariseus. Muitos se vangloriam, né, por ser líderes bons e esquecem, né, de ser líderes chamados
por Cristo. Estamos aprendendo a poder sendo o corpo de Cristo. Essa parte é muito forte. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando. O sangue está coagulando. Querido, ela diz aqui que o corpo de Cristo que a igreja está apodrecendo de dentro para fora, que a igreja está mais preocupada com seu bolso do que com as vidas. Está mais preocupado com a poupança oficial da igreja no final do mês no banco do que com as almas. Queridos, é muito preocupante isso. E tem pastores dizendo, né, que ela não deveria dizer isso. Mas se a igreja não diz, quem vai dizer? E aí ela diz assim, estamos no ápice da nova era e a falsa noiva se rebela contra o noivo que esperava ver. Eu vou depois ler a última frase do coisa. Mas o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a farsa, né, que estamos vivendo na nova era, né, eu não sei se ela quis dizer isso, mas creio que sim. Na teologia é como é o termo que é um dos termos que se refere ao fim do mundo e ao apocalipse, nova era. Então ela está dizendo que nesse último período da história da igreja, a falsa noiva, ou seja, falsa igreja, porque existem lobos no meio dos cordeiros, Jesus já falou sobre isso, que a falsa noiva, ou seja, a falsa igreja se rebela contra o Senhor. Se veste como uma igreja limpa, mas que por dentro é sepulcro caiado. Como Jesus falou aos fariseus, existem sepulcros caiados dentro da igreja. Não é somente nos líderes judaicos. Não, isso está no meio da igreja. E aí ela diz assim, contra o noivo que esperava ver o caráter cristão que Jesus, ou seja, ela está dizendo que aqueles que eram para ser do Senhor estão contra o noivo, estão corrompendo a igreja, porque os inimigos é o mundo. Mas existem inimigos disfarçados de verdadeiros, mais do que amigos, mais do que irmãos, disfarçados de verdadeiros, de genuínos cristãos, mas que não são. E aí ela diz,
um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, mano maior, o João desapareceu, enquanto os feios além de Seara. Ela repete, ela diz que existe essa diferença. Ela fala, né, de maior novamente. E aí ela termina. Lá, um evangelho de fariseus. Lá, um evangelho de fariseus. Lá, um evangelho de fariseus. É isso que a música diz. Então, eu acho que sim, acho que ela tem que se voltar à igreja, né? Mas eu meio que eu concordo com o pastor Eliseu Rodrigues, mas não totalmente. Eu acho que a crítica dela foi muito boa, muito construtiva, não vejo uma crítica arrogante, não vi dessa forma. E eu acho que deve ser levado em conta. Agora, uma coisa que eu repugno é que eu sei que ímpios vão usar essa música para atacar a igreja. Isso eu acho errado. Agora, a música dela e o desejo dela, né, a intenção dela, eu acho que não foi errada. Até porque eu vi o documentário no quarto e ela, no documentário dela sobre a música, e ela diz, exatamente atacando, mas essa música foi fruto de muitas lágrimas no meu quarto. E agora eu me lembro que quando criticaram a música da Isadora Pompeu, essa última agora, ela relembrou que quando ela lançou a música Oi Jesus, também criticaram, e ela disse que a música Oi Jesus, não é de agora, mas a Oi Jesus foi plantada debaixo de muita oração, lágrimas e jejum. Da mesma forma que a Amy Rocha. Então, a gente não tem como saber se é verdade ou não, né, de ambas, mas eu acredito que seja, certo? Então, e é uma crítica muito, muito boa a esse aos problemas da igreja. Eu vou ler rapidamente o que a música site letra.multi.br disse. A música Evangelho de Fariseus de Amy Rocha é uma crítica comumente à postura de certos segmentos religiosos que, segundo a visão do artista, desvirtuam os ensinamentos originais do cristianismo. A letra aborda a ideia do que a religião, em vez de ser
uma transformação ajuda próximo, tornou-se fim um sistema focada no benefício próprio e na autopromoção. A Milocha utiliza a figura dos fariseus, conhecidos por sua hipocrisia no Novo Testamento, para simbolizar aqueles que praticam um evangelho distorcido, mas se preocupados com rituais e aparências do que com a essência do amor e da paixão. Eu não vou ler toda a resenha. Eu só quero pontuar uma coisa. Eu acho que foi uma crítica boa a música, não estou falando dessa aqui, não estou falando da crítica à música, mas eu acho que a própria música foi uma boa crítica. Mas eu acho que muitos pegam o amor em detrimento da observância dos mandamentos, e isso é errado. O amor a qualquer pessoa, sim, Deus é amor, tá lá em 1 João, mas a gente precisa tomar cuidado para que não distorça o amor de Deus. Porque em nome do amor eu digo que eu posso fazer qualquer coisa. E além de isso, além de fazer algo diferente do amor, eu estou distorcendo o próprio amor. Vocês entenderam a diferença que eu fiz? Em vez de eu fazer algo em amor, eu estou fazendo algo contra o Senhor, que é contra o Senhor, mas que também não é o próprio amor, entendeu? Eu digo que é o amor, então eu distorço isso, certo? Eu não vou ler toda a crítica, né? Aqui tá a minha crítica. Boy, que é um petisco do meu livro, certo? E eu queria muito que você pudesse ler, então acesse lá debatequestãosaudável.wordpress.com, que vai ter lá, e também no Teologia no Saudavelmente em Cristo.wordpress.com. Você vai que é a nossa plataforma de conteúdo teológico, tá bem? Que Deus abençoe essa vida. Essa mensagem está disponível lá no nosso canal do YouTube. Fique na paz.